Olá, estamos juntos para iniciar o nosso módulo 3 da frente de Química Geral, cujo assunto é ligações químicas. E nós vamos começar respondendo a uma pergunta introdutória. Quando é que se forma uma ligação química? Qual é o critério para se formar uma ligação química? E a gente tem uma resposta inicial. Forma-se uma ligação química entre dois átomos se o arranjo resultante dos dois núcleos e dos seus elétrons tem menor energia do que a energia total dos átomos separados. Em outras palavras, dois átomos vão se ligar, originando uma ligação química entre eles, se a energia resultante desses átomos ligados for menor do que a energia dos átomos isoladamente. Em outras palavras, tem que haver uma liberação de energia. As ligações químicas ocorrem para que os átomos ligados sejam mais estáveis, tenham menos energia do que os átomos isoladamente. E nós vamos ver que esse abaixamento de energia, essa liberação de energia que dois átomos isolados vão ocasionar quando se ligam, podem acontecer de três modos diferentes. Daí os três tipos de ligações químicas que nós vamos estudar. As ligações iônicas, as ligações covalentes e as ligações metálicas. Então, o que é uma ligação iônica? Numa ligação iônica vai haver uma transferência completa de um ou mais elétrons de um átomo para o outro. O átomo que perdeu os elétrons vai se transformar num cátion. O que ganhar os elétrons vai se converter em um ânion. E aí vai haver uma força de natureza eletrostática que vai manter o cátion e o ânion juntos através de uma ligação iônica. Formam-se íons e os compostos mantêm-se juntos pela atração eletrostática entre eles. O segundo tipo de ligação que nós vamos estudar é a ligação covalente. Nesse caso, a diminuição de energia pode ser atingida não pela perda de um elétron por parte de um átomo e o ganho de um ou mais elétrons por parte de outro átomo, mas na verdade agora pelo compartilhamento de elétrons. O que caracteriza a ligação covalente é que os elétrons vão ser compartilhados pelos átomos envolvidos na ligação. Os átomos unem-se para formar moléculas. Na ligação iônica não há formação de moléculas. Nós temos um aglomerado iônico, por exemplo, um aglomerado iônico de NaCl, um aglomerado iônico de sal de cozinha. Já aqui nas ligações covalentes nós teremos a formação de moléculas. Moléculas do gás carbônico, CO2, moléculas de água, H2O, moléculas de ácido sulfúrico, H2SO4, e assim sucessivamente. E o último tipo de ligação que nós vamos estudar também nessa ordem, iônica, covalente e metálica, é a ligação metálica. Nesse caso da ligação metálica, os cátions em grande número são mantidos juntos por uma nuvem, por um mar de elétrons livres. Essa é a teoria mais simples da ligação metálica, que a gente conhece como teoria do mar de elétrons ou teoria da nuvem de elétrons. Então são essas três ligações que nós pretendemos estudar nesse módulo e, como é regra aqui no nosso curso, de modo bastante detalhado, de modo bastante aprofundado, estudando todas as peculiaridades a respeito de cada um desses três tipos de ligações. Então podemos dizer que ligação química, de uma maneira genérica, é a força atrativa que mantém dois ou mais átomos unidos, sendo que essa força atrativa pode ser de natureza iônica, covalente ou metálica. Resumindo, ligação covalente resulta no compartilhamento de elétrons entre dois átomos. Normalmente, ela acontece entre elementos não metálicos. Nós vamos estudar isso, apesar de que há sim ligações covalentes envolvendo metais, ok? Não é a regra, mas existem. Do mesmo jeito, a ligação iônica resulta da transferência de elétrons de um metal para um não metal. É o principal tipo de ligação iônica, de um metal para um não metal, mas nós vamos ver também metal para o hidrogênio. O hidrogênio pode ser visto também como um não metal.
Ligação metálica é a força atrativa que mantém os metais unidos, e nós vamos estudar a teoria do mar de elétrons, ou teoria da nuvem de elétrons. Então, depois dessa introdução, nós vamos agora começar a estudar o primeiro tipo de ligação, que são as ligações iônicas. Uma ligação iônica é uma consequência da atração eletrostática entre cátions e ânions, ou seja, entre íons de cargas opostas. A existência dos íons ela foi prevista pelo Faraday em 1832 em seus trabalhos de eletrólise, e isso foi espetacular porque foi bastante anterior a descobertas importantes na química, como as descobertas da teoria atômica, que nós estudamos lá no módulo 1. Então foi muito importante. Apenas em 1916, que o químico alemão Kossel realmente explicou esse fato com a sua teoria da ligação iônica. Nós podemos dizer que dois cientistas tiveram grandes contribuições para as ligações iônicas de um modo geral. O Kossel, aqui para a ligação iônica, e o Lewis, também, tanto com a ligação iônica, também como para a ligação covalente. Vamos começar estudando o primeiro exemplo da formação de uma ligação iônica, que é a formação do cloreto de sódio, do NaCl, o nosso sal de cozinha. Então, como é que o átomo de sódio neutro e um átomo de cloro neutro, inicialmente separados, vão se juntar para formar esse composto, o cloreto de sódio, sal de cozinha? Então vamos lá, o sódio no seu estado fundamental, o átomo neutro, ele tem número atômico 11. Portanto, ele tem 11 prótons e 11 elétrons. Fazendo a distribuição eletrônica pelo diagrama de Linus-Pauling, nós temos 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então, na camada de valência, nós temos apenas um elétron. Na camada 3, no subnível 3s. Já o cloro, também na forma de um átomo neutro, no seu estado fundamental, o número atômico dele é 17, ele tem 17 prótons, portanto 17 elétrons. Não esqueça que no átomo neutro o número de prótons e elétrons sempre são iguais. E a distribuição eletrônica dele, pelo diagrama de Linus-Pauling, é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. A camada de valência é a camada 3. Nessa camada de valência você tem 7 elétrons. 2 elétrons no subnível 3s e 5 elétrons no subnível 3p. O que é que acontece? Depois, tanto Lewis, ele percebeu isso, que os átomos, eles se ligam para conseguir a configuração eletrônica de um gás nobre. Porque na configuração eletrônica de um gás nobre, todos os subníveis daquela camada de valência estão totalmente preenchidos, o que gera uma situação de menos energia e, portanto, de máxima estabilidade. Então, para o átomo de sódio adquirir a configuração de um gás nobre, basta ele perder um elétron. Se ele perder um elétron da camada de valência, do subnível mais externo, que é o 3s1, ele vai ficar agora com 8 elétrons na camada de valência, que é a camada 2. Então, é isso que acontece. Sai um elétron do subnível 3s1 do sódio, o átomo de sódio se transforma num cátion. Como ele perdeu um elétron, ele vai ficar com uma carga positiva, Na+. O número de prótons não muda. Um átomo ou perde elétrons ou ganha elétrons. O número de prótons não muda, porque os prótons estão no núcleo, enquanto os elétrons estão na eletrosfera. Então ele tinha 11 prótons, continua com 11 prótons. Mas ele tinha 11 elétrons, agora só tem 10 elétrons. A configuração eletrônica é 1s2, 2s2, 2p6. Veja que agora na última camada, a camada de valência, que é a camada 2, ele passa a ter 8 elétrons e passa a ter uma configuração eletrônica semelhante ao gás nobre neônio. Então, com isso, ele se estabiliza. Temos ali o Na+. Já o cloro, para ele conseguir a configuração eletrônica de um gás nobre, o que é mais fácil? Ele perder 7 elétrons para ficar com a configuração semelhante ao neônio, ou ganhar apenas mais um elétron e completar o octeto na camada 3 agora. É mais fácil ganhar um elétron do que perder 7. Então, o cloro entra um elétron no subnível 3p5, porque não está totalmente preenchido, ele vai poder se converter em 3p6, e agora ele se transforma num ânion. O número de prótons não muda, 17 prótons, mas ele ganhou um elétron. Tinha 17 elétrons, agora tem 18 elétrons. A configuração eletrônica na camada de valência, que era 3s2, 3p5, fica 3s2, 3p6. Ele fica agora com 8 elétrons na camada de valência e fica com a configuração eletrônica semelhante ao gás nobre neônio.
Então veja, os metais, essa é uma regra geral, tendem a perder elétrons para adquirir a configuração eletrônica do gás nobre que o antecede. Qual é o gás nobre que antecede ao sódio? É o neônio. O sódio tem 11 prótons, o neônio tem 10 prótons. Já os não metais, o cloro é um ametal, um não metal, eles tendem a ganhar elétrons para adquirir a configuração eletrônica do gás nobre posterior. O cloro tem 17 prótons, o argônio tem 18 prótons. O número atômico do argônio é 18. Então ele ganha um elétron para adquirir a configuração eletrônica do argônio. Essa é uma regra geral. Nas ligações iônicas, os metais vão perder elétrons, ou 1, ou 2, ou 3, para adquirir a configuração do gás nobre anterior. Os ametais vão ganhar elétrons, 1, ou 2, ou 3, ou às vezes até 4, para adquirir a configuração do gás nobre posterior. Então, de certa regra, como uma regra geral, os átomos procuram adquirir a configuração eletrônica de um gás nobre, onde, nesse gás nobre, todos os subníveis da camada de valência estarão com seus orbitais completamente preenchidos. Então vamos ver um esquemazinho que vai mostrar praticamente a mesma coisa. Vai haver agora uma força de natureza eletrostática entre o cátion Na+ e o ânion Cl-. Então, inicialmente nós tínhamos um átomo de sódio com 11 prótons, 11 elétrons, um elétron na camada de valência. Ele cede um elétron para o átomo de cloro, que inicialmente tinha 17 prótons, 17 elétrons, tinha 7 elétrons na camada de valência. Quando o átomo de sódio perdeu um elétron, veja que o cátion, nós estudamos isso, é menor do que o átomo de origem, ele agora só tem 10 elétrons e adquiriu a configuração do gás nobre neônio. Quando o cloro recebeu um elétron, nós estudamos também isso no módulo anterior, no módulo 2, que um ânion é maior do que o átomo de origem, então o cloreto agora, ele tinha 17 elétrons, agora tem 18, o cloro se transformou no cloreto, e o átomo de sódio se transformou no cátion de sódio. Ele agora tem a configuração de um gás nobre, 8 elétrons na última camada, que é a configuração do neônio. Há então uma força de natureza eletrostática entre o cátion e o ânion, e nós temos aqui a ligação iônica. Como regra, o cátion é bem menor do que o ânion. Nós sabemos que o cátion é sempre menor do que o átomo de origem e o ânion sempre maior do que o átomo de origem. Então nós temos aí o primeiro exemplo, que é o exemplo da formação da ligação iônica no cloreto de sódio no sal de cozinha. Energeticamente falando, o que é que aconteceu? Nós tínhamos aqui o átomo neutro de sódio e o átomo neutro de cloro, eles eram muito mais energéticos. Depois que saiu um elétron do sódio para o cloro, convertendo-se no cloreto de sódio, no cátion sódio e no ânion cloreto, e eles se ligam entre si, formando uma ligação iônica, eles têm menos energia. Se tem menos energia, eles têm mais estabilidade. Então, a ligação iônica estabiliza os átomos que estavam anteriormente isolados. Então, essa ligação, ela é termodinamicamente favorável, porque gera uma configuração de maior estabilidade e de menor energia. Ok? O resultado final da força de atração entre cátions e ânions é a formação de uma substância sólida. Em geral, os compostos iônicos são sólidos nas condições ambientes, que é a temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 1 atm. Nós temos sim compostos iônicos na fase líquida. Basta que os cátions e os ânions sejam muito grandes, a ponto de a força de natureza eletrostática ser pequena. A gente consegue isso geralmente com compostos orgânicos, um cátion orgânico, um ânion orgânico. Então você consegue ter compostos iônicos líquidos nas condições ambientes. Mas aqui na química geral, como regra, os compostos iônicos são sólidos nas condições ambientes. Mas repito, existem compostos iônicos líquidos, geralmente um cátion orgânico, um ânion orgânico, e aí você tem um composto líquido, apesar de existir ligação iônica, tá bom?
E existem várias maneiras de você representar um composto iônico, um sólido iônico, no caso do cloreto de sódio. NaCl é a fórmula iônica, ou íon fórmula, que é a fórmula mínima desse composto. Isso não é uma molécula. Não existe molécula de cloreto de sódio. Eu posso representar assim, ou assim, ó, Na mais Cl menos, onde eu estou destacando a carga do cátion e a carga do ânion. Isso é a mesma fórmula, é a fórmula iônica ou íon fórmula. Existe uma outra maneira muito usada para representar também os compostos iônicos, que é a estrutura de Lewis, também chamada de fórmula eletrônica. Na estrutura de Lewis, para o cátion, você representa o cátion com sua carga, e o ânion você representa o número de elétrons na camada de valência do ânion. Você sabe que o cloro tinha 7 elétrons, como ele ganhou um elétron do sódio, ele ficou com 8 elétrons na camada de valência, então está aqui a estrutura de Lewis do NaCl. Você pode colocar o ânion entre colchetes e destacando aqui a carga. Eu tenho Na mais, Cl menos. O número de cargas positivas e negativas em todo composto iônico tem que ser iguais. Eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa. Você sabe que um desses elétrons agora do cloreto era do sódio, porque o cloro só tinha 7 elétrons na camada de valência e agora tem 8. Então está aí o nosso primeiro exemplo, a ligação iônica no caso do NaCl. Como eu lhe falei, ó, não existem moléculas nos sólidos iônicos, jamais dizer uma molécula de NaCl, diga uma fórmula iônica de NaCl, ou um íon fórmula de NaCl, ou um aglomerado iônico de NaCl. São 3 termos que você pode usar: íon fórmula, fórmula iônica, aglomerado iônico, mas nunca diga uma molécula. O que eles apresentam é um conjunto de íons bem organizados em uma proporção definida, denominada de retículo cristalino. Na verdade, nós temos vários Na+, e Cl-. Na verdade, cada Na+, ele está circundado por 6 cloretos. Isso a gente chama de número de coordenação. É o número de ânions que estão circundando um determinado cátion. E do mesmo jeito, cada cloreto está circundado por 6 Na+, também é o número de coordenação do cloreto, né? A gente pode imaginar esse cloreto aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4 e teria um na frente e um atrás, que dá 6, ok? Beleza? Do mesmo jeito, vamos olhar esse Na+ aqui, ó. Ao redor dele tem 1, 2, 3, 4, aí teria um na frente e um atrás, fazendo 6 cloretos circundando cada cátion e 6 cátions circundando cada ânion. Para o NaCl, nem para todo sal isso é verdadeiro, isso vai mudar dependendo do retículo cristalino de cada composto iônico. Vamos para um segundo exemplo, vamos ver agora a formação do fluoreto de cálcio, que é o CaF2. O cálcio ele tem número atômico 20, portanto tem 20 prótons, 20 elétrons, está na forma de um átomo neutro. A configuração eletrônica dele, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Ele tem 2 elétrons na camada de valência. Ele vai perder esses 2 elétrons na camada de valência para adquirir a configuração do gás nobre que o antecede, que no caso é o argônio. Ele continuou com 20 prótons, agora ele só tem 18 elétrons, porque perdeu 2. Se transformou no cátion Ca2+, porque perdeu 2 elétrons. E agora ele tem a configuração do gás nobre argônio, porque ele perdeu os 2 elétrons da camada 4. E agora a camada de valência dele fica sendo a camada 3. Já o flúor é um átomo neutro, tem 9 prótons, 9 elétrons. Configuração eletrônica dele, 1s2, 2s2, 2p5. Ele tem 7 elétrons na camada de valência, então ele ganha 1 elétron para ficar com 10 elétrons, né? Ele tinha 9, vai ficar com 10 elétrons, vai adquirir a configuração do gás nobre que é posterior a ele, né? O flúor se transforma no ânion fluoreto, o número de prótons não muda, o número de elétrons aumenta 1. E agora na camada de valência, deveria ter colocado aqui também em vermelho, que é a camada 2, ele tem 8 elétrons na camada de valência. 2s2, 2p6, 8 elétrons, o gás nobre que vem depois dele, depois do flúor, é exatamente o neônio. Agora você pode imaginar o seguinte, Alexandre, o átomo de cálcio perdeu 2 elétrons. Mas cada átomo de flúor só precisa ganhar 1 elétron para completar o octeto. Então, qual é a consequência disso? Para cada átomo de cálcio, eu vou precisar de 2 átomos de flúor.
Porque o átomo de cálcio perde 2 elétrons. E cada átomo de flúor só precisa de 1 elétron. Então eu vou precisar de 2 átomos de flúor que vão se transformar em 2 ânions fluoreto. Então o único cátion, que é o Ca2+, vai estar atraindo 2 ânions fluoreto, que é o F-. E dessa forma nós vamos ter aquela regra que o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Nós vamos ter 2 cargas positivas no Ca2+, e 2 cargas negativas, porque nós vamos ter 2 ânions fluoretos, ok? É isso que eu procuro representar nessa imagem. O átomo de cálcio tinha 2 elétrons na camada de valência, cada átomo de flúor tinha 7 elétrons na camada de valência. O cálcio, quando perder esses 2 elétrons, vai se transformar no cálcio 2+, e vai ficar com 8 elétrons na camada de valência, que era a camada anterior. E cada átomo de flúor, quando ganhar 1 elétron desse, vai ficar com 8 elétrons e vai ficar com a configuração de um gás nobre. Então, para cada átomo de cálcio, eu vou ter 2 átomos de flúor. A fórmula iônica, ou íon fórmula desse composto, do fluoreto de cálcio, é CaF2, que nós podemos usar a regrinha de inverter aqui. Ó. A carga do cálcio é 2+, o 2 vem para cá na forma de 2+, e aqui é o número 1. Quando não tem nada, é o número 1. A carga do fluoreto é -1 ou 1-. Ok? Sempre na frente a gente coloca o cátion e depois o ânion. Aqui é a estrutura de Lewis do CaF2. O cátion e o ânion a gente coloca os 8 elétrons na camada de valência, a carga dele, que é -1, e são 2 fluoretos. 2 vezes -1, -2. Com mais 2, 0. O número de cargas positivas e negativas são iguais. Você tem ali a estrutura de Lewis ou fórmula eletrônica. Ok? Aqui outros exemplos. Ó. O cátion, você pode deduzir qual é a fórmula de um composto iônico facilmente. Ó. Imagine que eu tenho um cátion cuja carga é mais X e um ânion cuja carga é -Y. Eu uso a regrinha aqui de inverter essas cargas. Ó. Sempre colocando o cátion na frente, o ânion depois. Aí, ó, nós vamos ter AYBX. AYBX seria a fórmula unitária, ou íon fórmula, ou fórmula iônica desse composto iônico. No caso do sódio, o cátion do sódio é Na+. No caso do oxigênio é O2-. Então, qual é a fórmula desse composto iônico formado pelo sódio e o oxigênio? Invertam. Na2O1. Na2O. É o óxido de sódio, Na2O. Realmente, ó, cada átomo de sódio tem 1 elétron na camada de valência. O oxigênio, como ele é da família 6A, ele tem 6 elétrons na camada de valência, ele precisava ganhar 2 elétrons. Então, por isso que eu preciso de 2 átomos de sódio para cada átomo de oxigênio. 2 cargas positivas, 2 vezes 1, 2 cargas negativas, 1 vezes 2. Ok? Já o alumínio e o enxofre. A carga do alumínio é 3+, porque ele é da família 3A, ele perde 3 elétrons da última camada. O enxofre é da família 6A, ele ganha 2 elétrons para completar o octeto. Então, se você inverter, ó, o 3 para cá, o 2 para cá, nós vamos ter a L2S3. Nós temos aí a L2S3, a fórmula do composto iônico formado entre o enxofre e o alumínio. É o sulfeto de alumínio, é um sal, ok? Então, nós vamos precisar de quê? De 2 cátions alumínio, para ficar 6 cargas positivas, e 3 ânion sulfeto, para ficar 6 cargas negativas. Então, é isso que eu coloquei, ó, 2 cátions alumínio, 3 enxofres. Cada alumínio vai perder 3 elétrons, cada enxofre vai ganhar 2 elétrons, ok? Então, está aqui a forma de Lewis, está aqui a forma de Lewis, e mostrando como é que isso acontece a partir dos átomos neutros. E não esqueça que depois que forma o cátion e o ânion, esse cátion e esse ânion ficam unidos através de uma força de natureza eletrostática. Existem aí os símbolos de Lewis. Lewis, ele representou cada elétron de valência com um ponto e os arranjou em torno de símbolos do elemento. Um ponto representa um único elétron em um orbital. E um par de pontos representa 2 elétrons emparelhados em cada orbital. O hidrogênio só tem 1 elétron na camada de valência. O hélio, que é um gás nobre, um S2, tem 2 elétrons na camada de valência. O nitrogênio, que é da família 5A, tem 5 elétrons na camada de valência. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, é da família 6A. O cloro tem 7 elétrons na camada de valência, é da família 7A. O potássio tem 1 elétron na camada de valência, é da família 1A.
E o magnésio, 2 elétrons na camada de valência, é da família 2A. Ok? Então nós teríamos aí, ó, a formação do composto iônico cloreto de cálcio, né? Cada átomo de cálcio vai perder um elétron para o átomo de cloro. Nós teremos a formação do Ca2+, e 2 ânions cloreto. A forma de Lewis eu podia até representar assim mesmo, um cátion e 2 ânions. Mas em geral, de modo mais simplificado, não precisa a gente desenhar a estrutura do ânion 2 vezes. A gente pode colocar simplesmente o cátion e o ânion e colocar aqui o índice 2, para indicar que tem 2 cloretos para cada cátion, cátion de cálcio 2+. Mostrando aqui o esquema, o átomo de cálcio só tinha 2 elétrons na camada de valência, ele perde um elétron para cada átomo de cloro, que tinha 7 elétrons na camada de valência. Quando o cálcio perde esses 2 elétrons na camada de valência, ele fica com os 8 elétrons na camada anterior que ele tinha, então fica semelhante a um gás nobre. E quando o cloro recebe esse elétron, fica na forma de cloreto, é um ânion cloreto, aqui é o cátion, porque ele tem 2 prótons a mais do que elétrons. Aqui é um ânion Cl-, porque ele tem um ânion, um elétron a mais do que o número de prótons. Ele agora está com a configuração de um gás nobre. O Ca2+, ó, vai se juntar com 2 ânions cloreto para formar o CaCl2, o cloreto de cálcio, que é um sal. Lembrando que muitos átomos, né, de elementos metálicos, como os dos blocos P e D, podem ter um número de oxidação, a gente pode dizer assim, que nós vamos estudar um pouco mais na frente, variável. Eles podem ter carga variável. Por exemplo, o ferro. Ferro pode ser ferro 2+ e ferro 3+. O chumbo pode ser Pb2+ e Pb4+. E assim sucessivamente. O ouro pode ser Au1+ e Au3+. O estanho também pode ser estanho 2+ e estanho 4+. O óxido de estanho 2, ó, o oxigênio é -2, o estanho é +2. Então, cancela. Seria SN2O2, né, se vocês invertessem as cargas. O estanho é +2, o oxigênio é -2. Se você inverter a carga, fica SN2O2. Mas um composto iônico sempre a gente representa pela fórmula mínima. É a fórmula com os menores índices inteiros possíveis. SN2O2, simplificando, dá SNO. E também tem o óxido de estanho 4. O estanho é +4. O oxigênio é -2. Se você inverter, vai ficar SN2O4. Concorda? O estanho é +4, o oxigênio é -2. Invertendo, fica SN2O4. SN2O4 não é a fórmula com os menores índices inteiros possíveis. Dá para você simplificar por 2 e ficaria SNO2, que é o óxido de estanho 4. Como o oxigênio é -2, a gente vai estudar isso, o oxigênio aqui é um óxido de estanho, então fica -4. O estanho tem que ser +4 para poder zerar. Já aqui o oxigênio é -2, o estanho tem que ser +2 para poder zerar. Então existem elementos que têm mais de uma valência, né? Mais de um cátion possível. Isso é muito comum para os elementos de transição. A possibilidade de um elemento formar vários íons, ó, é chamada de valência variável. O cátion é sempre colocado à esquerda, o ânion à direita. A fórmula deverá ser eletricamente neutra, por isso que o número total de cargas positivas tem que ser igual ao total de cargas negativas, já havia falado isso para você. A maioria dos compostos iônicos é solúvel em água, apesar de que existem também muitos compostos iônicos insolúveis. Vocês vão estudar isso na parte de funções inorgânicas, quando eu falar sobre solubilidade de sais, tivemos estudando a função sal. E também lá na matéria de físico-química chamada produto de solubilidade, KPS, que a gente estuda principalmente os compostos insolúveis, no caso pouco solúveis, na verdade, que são sais pouco solúveis e também bases pouco solúveis. Então existem compostos iônicos insolúveis, mas muitos sais são solúveis. As atrações iônicas são muito intensas, são interações fortes, ok? A maioria dos compostos iônicos são sólidos nas condições ambientes e tem alto ponto de fusão, mas existem compostos iônicos líquidos nas condições ambientes e com ponto de fusão mais baixo. A tabela periódica ela é um instrumento muito útil para a gente prever
como é que as ligações químicas vão ser geradas, prevê a tendência dos átomos ganharem ou perder elétrons e previsões sobre o tipo de ligação que vai ser formada por esses átomos. Por exemplo, dá para a gente generalizar, os metais tendem a perder elétrons para adquirir a configuração eletrônica do gás nobre que o antecede. Os ametais tendem a receber elétrons para adquirir a configuração eletrônica do gás nobre que é posterior a ele. E a ligação iônica geralmente ocorre entre um metal e um não metal, mas existem ligações iônicas entre metal e hidrogênio, que eu também vou mostrar isso, ok? Muito bem, então aqui como regra, um metal ele tem baixa energia de ionização. Lembre-se que a energia de ionização cresce da esquerda para a direita. Então os metais facilmente perdem elétrons. O que é a energia de ionização? É a energia necessária para se retirar um elétron de um átomo isolado no estado gasoso. Então os metais tendem a perder elétrons facilmente. E os ametais, eles têm uma afinidade eletrônica alta. O que é afinidade eletrônica? É a energia que geralmente é liberada quando ele ganha um elétron. Geralmente, os ametais, eles liberam energia quando ganham um elétron e, portanto, se estabilizam. Então, eles têm tendência a receber elétrons. Podemos dizer que os metais tendem a perder elétrons, enquanto os ametais tendem a receber elétrons. Então, a regra geral, os metais da família 1A, ele tem um elétron na camada de valência, ele vai perder esse um elétron para se transformar num cátion de carga mais 1. Do mesmo jeito, os elementos da família 2A, família 2, né? Eles têm 2 elétrons na camada de valência, eles perdem esses 2 elétrons para se transformar no cátion 2+. Os elementos da família 3A, aí sim, família 13, como o alumínio, ele pode também perder 3 elétrons e transformar no cátion mais 3. Quem é da família 6A, família 16, ele tem 6 elétrons na camada de valência, é mais fácil ganhar 2 do que perder 6. Então ele ganha 2 elétrons para se transformar no ânion menos 2. Quem é da família 7A, família 17, tem 7 elétrons na camada de valência, ganha 1 elétron para se transformar o ânion menos 1. Quem tem 5 elétrons, como o nitrogênio, pode ganhar 3 para se transformar numa configuração de um gás nobre e aí vai ficar com a carga menos 3, ok? Essa figura é muito interessante, ela mostra exatamente isso, ó. Os metais que estão aqui mais representados à esquerda da tabela periódica, né? Família 1A, 2A e 3A, que é a família 13, eles tendem a perder família 1A, 1 elétron, família 2A, 2 elétrons, família 3A, 3 elétrons. Aqui o estanho e o chumbo, que tem o estanho 4+, e o chumbo 4+, eles tendem a perder 4 elétrons, né, para adquirir a configuração do gás nobre que o antecede, ok? Eles perdem esses elétrons para adquirir a configuração nobre a configuração, desculpem, do gás nobre que o antecede. Já os ametais, ó, da família 14, 15, 16, 17, família 4A, 5A, 6A, 7A, e o próprio hidrogênio, eles tendem a ganhar elétrons. Isso é interessante, o hidrogênio só tem um elétron na sua única camada, mas ele não tende a perder esse elétron e se transformar num cátion, né? E ficar sendo só um próton, ok? Ele, na verdade, tende a ganhar um elétron para adquirir a configuração do gás nobre hélio, que é um gás nobre que não tem 8 elétrons na camada de valência, só tem 2, né? Já os elementos aqui, ó, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, fósforo, enxofre, cloro, selênio, bromo, iodo, dificilmente o astato, né? E esses aqui, os semimetais, né? Silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio, polônio, todos eles, os semimetais e os ametais, os semimetais são metalóides, né? Eles tendem a ganhar elétrons, ou 4, ou 3, ou 2, ou 1, para adquirir, um também para o hidrogênio, para adquirir a configuração eletrônica do gás nobre posterior a eles. Então, é uma figura muito esclarecedora, essa daí. Tá bom? Então, o sódio da família 1A perde um elétron, se transforma em Na+. O flúor da família 7A ganha um elétron, se transforma em fluoreto. Invertendo aqui as cargas, NaF, fluoreto de sódio. Já o bário da família 2A perde 2 elétrons. O cloro da família 7A ganha 1 elétron.
invertendo as cargas BaCl2, cloreto de bário. Duas cargas positivas, duas cargas negativas. Uma carga positiva, uma carga negativa. Então, facilmente você consegue fazer a fórmula de um composto iônico. Veja bem, nós temos agora o hidrogênio, mas nós vamos dar uma paradinha, voltar já já, porque eu disse que as ligações iônicas podem ser feitas também com o elemento químico hidrogênio. É isso que eu vou mostrar na parte seguinte do nosso módulo.